A etiologia, né, que a gente sempre fala, é aquela coisa. Vocês podem perceber que em todos os pacientes que a gente fala aqui, né, que tem doença autoimune ou uma tendência a tal, você precisa daquilo que a gente já falou bastante, de um indivíduo geneticamente predisposto. Ou seja, um indivíduo que tenha uma predisposição a desenvolver esse tipo de patologia. A psoríase, ela leva em consideração também aí um fator ambiental, né? Como gatilho aí, né? Para desencadear as crises. A artrite psoriásica funciona da mesma maneira, não é muito diferente não, tá? E eu tenho também outras doenças que vão dar origem aí, né, ao quadro de artrite psoriásica, que pode ser um quadro de infecção não bem tratado. O HIV pode ser uma das complicações, né? Dos casos aí eu posso ter a complicação com uma artrite psoriásica no paciente HIV. Algum trauma articular, principalmente criança, então criança que tem aí uma luxação, né? Uma fratura não consolidada que evolui, que associa a luxação ou coisas assim, pode desencadear. É difícil, mas não é impossível, tá? Eu acho que eu conheci um ou dois pacientes que tinham artrite psoriásica. Foi bem difícil, é mais comum paciente com artrite reumatoide, lúpus são mais comuns, tá? Estresse emocional. O estresse emocional, ele desencadeia com muita facilidade a psoríase cutânea. O paciente com psoríase cutânea, ele, a maioria dos casos são desencadeados por um estresse emocional. Seja ele aí um estresse emocional envolvendo trabalho, qualquer tipo de estresse emocional, familiar, trabalho, tá? É desencadeado aí por um estresse emocional. Geralmente a crise está associada a um fator emocional importante envolvido. Na psoríase cutânea funciona assim, na articular não muda muito, tá? É o mesmo princípio aí. Inclusive, eu diria que um dos fatores mais relevantes dentro da psoríase e da artrite psoriásica é o estresse emocional. Ele é um fator assim, ele é responsável por 80% do desencadeamento, tá? É bem, bem comum. Se vocês têm convívio com pessoas que têm artrite psoriásica ou psoríase, vocês vão observar que essa pessoa fica um tempo sem, e geralmente quando acontece alguma crise, pronto, já era. É algum problema emocional que desencadeou de maneira bastante relevante. Conheço uma menina que tem 12 anos que já tem psoríase, por aí você já vai vendo. Tem que ver se na família dela tem casos, tá? No caso, o pai dela também tem, viu? Ela é um indivíduo geneticamente predisposto, que a gente está falando aqui, né? Ela é o exemplo desse indivíduo geneticamente predisposto que a gente fala em todas as nossas aulas, pelo menos nas últimas 3 aulas a gente tem falado bastante deles, né? Esse é um indivíduo geneticamente predisposto. Então, ela tem o pai dela tem a psoríase e ela acabou herdando, né? Essa situação aí, infelizmente, né? Ela acabou ganhando isso de herança. Então, ela é a paciente geneticamente predisposta que a gente vive falando aí desde ontem, anteontem, tá? Ela tem um fator importante familiar que é relevante, hereditário, tá? Ela pode ou não, tá? Desenvolver artrite psoriásica. Não é uma via de regra, né? Todo paciente com psoríase vai desenvolver artrite psoriásica. Não. Eu posso ter um paciente só com psoríase que não desenvolve o quadro de artrite psoriásica, tá? Lembra que eu expliquei para vocês, né? Nas outras aulas, né?
Via de regra, é algo que acontece sempre. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês, não, é via de regra. Tem psoríase, vai ter artrite psoriásica. Então, eu tô afirmando que todo paciente com psoríase vai ter artrite psoriásica. Quando eu digo não é via de regra, eu estou dizendo que não necessariamente o paciente que tem a psoríase vai desenvolver artrite psoriásica. Ele tem uma propensão, não quer dizer que ele vai desenvolver. Aí, quais são os sintomas, né? A gente tem aí 5 sintomas, que são muito comuns, tá? Que os pacientes costumam apresentar. Eles têm uma oligoartrite assimétrica. O que que é isso? Você tem uma inflamação de todas as articulações. Então, por exemplo, de todas as falanges, metacarpofalangiana, tá? Nos dedos das mãos é o mais comum, que eles chamam aí grosseiramente de dedo em salsicha. Então, você tem umas sinovites, que são os processos inflamatórios da bainha de sinovia, que a gente tem aí na articulação, tá? Essa inflamação gera aí esse dedo que eles chamam que é dedo em salsicha, que é esse dedo aqui onde você observa esse formato aqui, ó, bastante demasiado, tá? Isso acomete 70% aí dos casos de pacientes com artrite psoriásica, tá? Aí a gente tem uma poliartrite. Essa poliartrite é uma inflamação articular em N articulações aí, tá? Claro, você pode ter o acometimento aí de membro superior, membro inferior, tá? Assim como na artrite reumatoide, tá? Mas pés e mãos, as articulações que a gente fala que são as interfalangianas. Aí a gente tem alguns outros sintomas, que esse sintoma que eles falam que é distal a gente tem uma lesão na unha, que é essa lesão unguial, que é essa unha dedal, tá? São sintomas mais distais. Então, você tem uma lesão aqui, ó, na unha mesmo, tá? Você percebe que é uma unha que tem esses microporos aqui, né? Todas as unhas. Todas as unhas desse paciente, eles vão ter aí essa característica aí microporosa, né? Que é essa lesão na região ungueal da unha, tá? Que é essa região aí mais superficial que a gente vê aqui, tá? A gente tem várias regiões na unha, a gente vai ver isso talvez mais pra frente em anatomia ou coisa assim, tá? E a artrite mutilante, que aí é menos de 5% dos casos, né? Que ela é bem menos frequente e, obviamente, ela é a mais grave. Vai acometer geralmente indivíduos jovens, né? E afeta as articulações das mãos e dos pés, evoluindo para uma deformidade bem importante, ó. Tá? Você tem aqui uma deformidade bastante importante, né? Associado aí, obviamente, com o encurtamento dos dedos, né? Por conta da lesão mesmo, né? Por conta do desgaste que o processo inflamatório artrítico acaba gerando, né? Vale lembrar que o que acontece nesse paciente é muito semelhante ao que acontece com um paciente com artrite reumatoide, né? Você tem uma inflamação articular que gera um desgaste articular severo, acompanhado de erosão óssea, tá? Por isso que as deformidades se estabelecem, tá? Porque você tem aí não só um processo inflamatório articular simplesmente, mas você tem um processo inflamatório articular associado, né, a uma erosão óssea, né? Você tem perda de tecido ósseo. E, claro, nesse processo de reparo tecidual, quando você aí entra em remissão do quadro, você tem uma cicatrização aí bem ruim, né? E você tem a cicatrização aí com deformidade, né? Então, esse paciente aí, ele acaba tendo um quadro de deformidade bastante importante, que é como eu falei para vocês, né?
É um processo muito semelhante ao processo da artrite. Você tem uma inflamação, mas não uma inflamação somente, né? Você tem uma inflamação seguida de erosão de tecido ósseo, né? Que é muito ruim. Você perde o tecido ósseo, né? Aí, em alguns casos, você vai ter a espondilite anquilosante, né? Que é uma outra complicação que eu posso ter, um outro sintoma, vamos dizer assim, né? Nesse paciente. A espondilite anquilosante, ela nada mais é do que uma fusão das vértebras da coluna, seja ela lombar, seja ela cervical, tá? A espondilite anquilosante, você tem um quadro aí onde você tem inicialmente as vértebras normais, né? E elas vão se fundindo. E aqui você tem uma coluna vertebral normal, né? E com o passar do tempo, você vai ter uma coluna vertebral anquilosada, ou seja, fundida, e óbvio que isso vai atrapalhar aí muito aí a postura desse paciente, sem contar as dores que acabam sendo geradas por esse processo de espondilite anquilosante também. Como que é feito o diagnóstico, né? Avaliação clínica, esse paciente geralmente passa por um reumatologista. Ah, mas a psoríase não é uma doença cutânea? Por que que ele não passa por um dermatologista, né? Aí eu falo para vocês, ele não passa por um dermatologista, porque embora ela seja uma doença cutânea, ela é uma doença autoimune com repercussões reumatológicas. Então eles passam com um reumatologista, tá? No começo a gente acaba também se perguntando, mas espera aí, ele tem uma psoríase, é um problema da pele, por que que ele vai passar com reumato se, né, é um problema cutâneo? Não, ele passa com reumato porque ele tem uma doença autoimune, tá, com repercussões cutâneas, né, mas que pode ter outros tipos de repercussões um pouco mais sistêmicas, como por exemplo essa complicação aí que é a artrite psoriásica, tá? Então, o médico vai fazer a avaliação clínica desse paciente, né? Vai avaliar a história clínica e familiar, como o Jefferson aí deu um exemplo, né? A gente sabe aí, ele falou da menina que ele conhece que tem 12 anos, que tem psoríase, né? E o pai dela também tem. E isso é relevante, né? Ela só tem psoríase, ela não tem artrite psoriásica, né, Jefferson? Só psoríase, ok. Mas já é relevante, né? Já é bastante importante saber que o pai dela tem a psoríase e como ela ainda é jovem, ela pode ter mais para frente, tomara que não, uma manifestação de artrite psoriásica. Além disso, vai ser realizado o hemograma, como a gente falou, ele vai ser soro negativo para fator reumatoide. Mas se você tiver aí um processo inflamatório acontecendo agudo, você vai ter algumas taxas alteradas aí, né? Como por exemplo a proteína C reativa, que vai indicar que tem um processo inflamatório acontecendo com este paciente, ok? E biópsia, essa biópsia vai variar de acordo com o local onde está o processo inflamatório acontecendo, tá? É o mesmo princípio da gota, né? Que eles fazem a biópsia dos tofos. É a mesma coisa que acontece no paciente com artrite psoriásica. Ele vai fazer uma biópsia do líquido ali, né? Do líquido onde você vai ter a região edemaciada por conta do processo inflamatório agudo que está acontecendo ali, tá? Para averiguar, porque às vezes o paciente tem a psoríase, ele não sabe que ele tem artrite psoriásica e começa a ter essas manifestações articulares e fica sem saber o que está acontecendo, né? Então, aí você precisa de um exame mais detalhado, né? Um exame mais profundo para saber. E aí, às vezes, descobrem, né, na biópsia que o paciente é portador também, além da psoríase, da artrite psoriásica. Nenhuma doença autoimune tem cura. A psoríase também é uma doença autoimune, então ela também não tem cura, tem tratamento, né? Aquela coisa. Ainda a psoríase tem muito a ver com a questão emocional, né? Então vai ter um tratamento, em alguns casos precisa de um suporte psicológico aí, né? Porque um momento de grande estresse acaba aí desencadeando uma crise.
E a artrite psoriásica não é muito diferente, como a gente pôde ver, né? A gente tem aí o estresse emocional como um dos fatores importantes no desencadear da doença aí.